irmãos, aí em Efésios, no capítulo 2. Nós estamos na nossa série dos pilares da fé. Nós já falamos hoje é o quarto pilar, que nós já falamos sobre só a Escritura, só a Palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa regra de base e prática, é ela que nos baliza, é ela que nos indica, é ela que nos enche o coração da certeza de quem Deus é através dela que nos movemos, é através dela que aprendemos, ela é a carta magna da igreja, apesar de catecismos e de doutrinas e dogmas e entendimentos e regimentos, a Bíblia, só a Escritura, ela é a nossa regra de prática e fé. A segunda sola que nós falamos, solo Christus, temos em Cristo Jesus o nosso único mediador, o nosso único elo de ligação com o Pai. Através da cruz de Cristo somos restaurados àquela originalidade criada no Éden. Cristo é o segundo Adão. Pela sua vida e obediência, Ele nos imputou justiça. Ele nos fez justos diante de Deus. Então nós cremos que só em Cristo há mediador, só em Cristo há mediação, salvação, só em Cristo Jesus. A terceira pilar que nós falamos da nossa fé foi a graça de Deus. Falamos domingo passado, sola gratia. Graça de Deus é esse movimento amoroso de Deus, generoso, gracioso em bondade de Deus, que decide salvar pecadores, ainda pecadores, os alcança na sua miséria do pecado e então os perdoa, os redime e os dá agora uma nova família para pertencer. Pela graça de Deus, não só somos salvos, mas pela graça de Deus agora estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Já estamos desfrutando da nossa salvação. Salvação não é algo que nós vamos desfrutar depois da morte, mas já desfrutamos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sola fide, ou apenas a fé. Apenas pela fé. Graça e fé. Esses dois nós poderíamos ter falado no domingo passado. O texto que nós usamos daquela mulher que unge os pés de Jesus, você vai lembrar que no final Jesus olha para ela e diz: sua fé te salvou. Sua fé te salvou. Sola fide, apenas a fé. Então hoje nós vamos falar, pelo menos em 3 momentos, a gente vai pontuar o nosso sermão aqui em pelo menos 3 momentos. O primeiro nós vamos falar a fé nossa de cada dia, nós vamos entender como é que isso funciona. Depois nós vamos ver a fé como um dom de Deus e vamos encerrar pensando no resultado dessa fé como dom de Deus. E o texto que nós vamos usar é Efésios, no capítulo 2. Me acompanhe aí na leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas fomos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, por essas verdades, Senhor, pelo teu grande amor, por que nos amaste. Como o apóstolo disse aqui, mais Deus, com seu grande amor, rico em misericórdia, grande em bondade nos amou. Obrigado por isso, Senhor. Nessa noite nós inclinamos para te ouvir e pedimos ao Senhor que nos ajude a entender e aprender mais do Senhor. Que a tua palavra produza em nós aquilo que o Senhor deseja e abraça. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Em 2013, eu estava, numa das viagens que eu fui para o Nordeste, para ministrar, foi eu e Juliana. E na volta nós paramos em Belo Horizonte, fizemos uma parada lá, porque minha avó estava internada. Minha avó já estava há um bom tempo internada, ela já vinha assim sofrendo na saúde dela um bom tempo. E nós chegamos para visitá-la. Eu consegui com a Azul quebrar meu voo, porque ela tinha passado mal. E aí primeiro eu tentei, eles quiseram me cobrar um absurdo, depois eu fui no aeroporto, conversei na minha espera em Confins, eu desci no aeroporto, fui no balcão e conversei com o rapaz, expliquei o que havia acontecido, e ele foi muito generoso e nos deu 3 dias, assim, ele mudou nossa passagem para 3 dias para frente, foi isso, né, Júlio? 2, 3 dias para frente, algo mais ou menos assim, e nós pudemos ali desfrutar um tempo com a avó. E eu peguei um carro, aluguei um carro, não me lembro na época lá, não roubei um carro, tá, irmãos? Alguma coisa eu fiz, eu sei que eu cheguei no hospital e foi muito interessante que a minha avó não reconheceu a Juliana, ela me reconheceu, mas não reconheceu a Juliana, ela ficava assim, quem que é essa aí? Gustavo, quem que é essa aí? Ela ficou brava comigo, depois acertou os ponteiros, né? Mas nesse dia todo mundo saiu, ficou só eu e a Ju com ela ali no hospital, e eu perguntei para ela assim, vó, me conta a sua história. Eu gosto de ouvir história, né? Eu falei, vó, me conta a sua história aqui, algumas coisas que eu não sei. Como que a senhora conheceu Jesus? Como que a senhora veio para Jesus? Eu não sei se você já teve essa curiosidade de perguntar para os seus pais, para os pais dos seus pais, essa história. Minha avó, desde que eu conheço, minha avó era crente, ela sempre foi crente. Mas eu resolvi perguntar para ela, eu sabia que ela não tinha nascido em berço evangélico. Como que a senhora conheceu Jesus? Ela olhou para mim e falou assim, como que eu conhecia Jesus? Eu conheci Jesus a minha vida toda que eu conheço Jesus. Eu dava banho nele desde que eu sou mocinha. Aí eu falei, pronto, deve ser um remedinho, né? Ela está variando, botaram alguma coisa no soro. E aí ela começou a contar a infância dela para mim e para a Júlia. Minha avó nasceu numa cidadezinha mineira chamada Moeda, foi dada para alguém, porque a família não queria. Minha avó é fruto de uma aventura da minha bisavó, uma família muito branca. Minha bisavó teve lá um caso com um negão, que era maestro, era ali músico do lugar. Teve a minha avó que era puxando para o café e não tanto para o leite. E ela falou, essa menina eu não quero. E deu minha avó. Minha avó foi criada por uma moça que tinha um pensionado. Então ela foi criada por essa mulher para servir no pensionado. Então desde muito cedo ela fala que ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu as coisas no pensionado desde pequena. Numa cidade chamada Ouro Preto, em Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade muito legal, uma cidade onde na época do Império, na época do boom do ouro, né, ali era um lugar da coletoria. Todo o ouro da região vinha para ali, era contado, muitas minas de ouro haviam ali. Essa região ali, então o ouro era contado, ia para o Rio e dali ia para Portugal e tinha o seu destino. Mas tinha uma tradição em Ouro Preto muito interessante. Cada senhor, cada pessoa que descobria uma mina, em troca pela graça de ter descoberto o ouro, ele construía então uma capela. Era a forma dele pagar pela graça recebida.
Então, Ouro Preto, você tem uma enormidade de capelas, uma enormidade de igrejas. Hoje, eu fiz uma pesquisa, parece que tem 60 igrejas numa cidade pequena como Ouro Preto. Não deve ter mais de 75, 80 mil habitantes. Tem 60 igrejas, entre igrejas e capelas, todas construídas nessa época. Minha avó era alguém que nasceu entre 1911 e 1915. Alguma coisa nesse meio ela nasceu, porque ela também não tinha nenhum papel, não tinha nenhum documento. Meu avô olhou para ela e falou: bom, deixa eu dar uma olhada. Olhou o dente e falou: bom, deve ter mais ou menos a minha idade, nós estamos mais ou menos perto. E registrou ela como se fosse um pouquinho mais nova que ele, meses mais nova que ele, no mesmo ano, porque ela não tinha nenhum documento. Então, desde muito pequena, ela foi ensinada em cima de uma devoção. E a forma da minha avó mostrar sua devoção era ir na igreja uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu não vou me lembrar agora do detalhe, e o processo que ela fazia era o quê? Ela dava banho nas imagens que tinha naquela igreja. Então ela tinha uma igreja que ela ia lá e ela dava banho nas imagens. Então, quando ela falou que ela dava banho em Jesus desde que ela era pequenininha, é porque ela fazia isso. Ela tinha uma fé ingênua de crer que aquele objeto era alguém realmente. Tinha uma pessoa ali realmente. Até o dia que, no meio do processo, parece que a coisa meio que saiu do lugar e ela foi pegar aquilo e ela percebeu que era oco, que não tinha nada ali dentro. E ela disse que aquilo foi uma crise na crença dela, uma crise na fé dela, porque ela aprendeu que ela tinha que ter reverência, que ela tinha que honrar, que ela tinha que lavar direitinho, que aquele objeto iria salvá-la, e aí ela descobre que aquele objeto era oco, cheio de feno dentro, cheio de algum material que desse enchimento dentro. E aquilo gerou nela uma crise de fé no início da sua adolescência, ou de crença no início da sua adolescência. Alguns anos depois ela foi, então, encontrada pelos mormons, da parte da mãe dela. A mãe dela era mormon. Depois de um tempo, a mãe dela levou ela para caminhar em alguns outros tipos de crença que existiam na época. Apesar de Ouro Preto ser uma cidade extremamente católica, Ouro Preto também sofreu com o sincretismo da grande comunidade afro que veio para trabalhar nas minas. Então você tem em Ouro Preto um sincretismo muito grande. E minha avó andou em todas as questões de fé que pudessem responder para ela alguma coisa sobre a existência dela. Todos nós temos necessidade de crer em alguma coisa. Essa é uma necessidade sentida com a queda. Na quebra da relação do homem com Deus, na queda, nós buscamos colocar algo no lugar disso. De alguma forma nós queremos crer em algo que nos dá a certeza de que cremos em algo maior, superior, e que isso vai nos levar a um futuro diferente, a uma eternidade diferente. Cada religião vai ter aí o seu objeto de crença e o que essa crença o conduz e para onde ela leva. Minha avó não foi diferente. Até um dia que ela foi alcançada, já casada, já em Belo Horizonte, por alguns irmãos numa igreja de uma rua chamada Paracatu, uma igreja que existe até hoje lá, uma igreja presbiteriana do Brasil. Ela foi alcançada pelo Evangelho, sendo pregado pelos irmãos presbiterianos, e logo depois ela foi visitada por um desses irmãozinhos que estavam no seminário, e o nome desse irmão era, acho que Márcio Valadão, se eu não me engano, que depois virou pastor de uma das igrejas da nossa convenção, grandes, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Tanto que quando ela faleceu, eles mandaram um representante lá. Foi muito interessante esse processo, né, porque ficou sabendo da história, alguma coisa assim, eu não vou lembrar os detalhes. Mas o mais interessante aqui é que nós somos um povo sincrético. Falar de fé e crença no Brasil é complicado, porque nós somos um povo muito misturado. Nós somos um povo heterogêneo. Nós cremos em muita coisa. Talvez tenha gente sentado aqui hoje que crê em simpatia, né? Menino
xixi na cama. Você vai fazer o seguinte, antes dele dormir, você vai fazer uma fogueira com carvão e vai fazer ele fazer xixi no carvão. Ou você vai pegar a crista de galo, vai torrar a crista de galo e vai dar para ele comer. É simpatia, gente. Eu lembro que a minha sobrinha, ela não falava. Aí a minha sogra na época falou, não, pega um pintinho recém-nascido, põe dentro da boca dela e espera o pintinho vir. Eu falei, Jesus, a menina vai falar de medo, imagina, né? Simpatia. Eu sei que talvez você tenha a sua, né? Cada um tem a sua aí, eu não vou dizer qual é, né? O pessoal do meio do futebol, né, Anderson, sabe bem disso. O cara lá só ganhou, vai só com aquela mesma calça. Nunca lava a meia que ganhou é aquela que ele joga, coitada da meia para em pé, sozinha já. Simpatia. Tudo isso são crendices que vão fazendo parte da nossa vida e vão nos acompanhando na nossa caminhada com Deus. Nós não dissociamos o que nós cremos ao longo da caminhada. Muitas vezes nós apenas reposicionamos. Muitos de nós sequer ressignificam, apenas reposiciona. Mas o pedido do Evangelho é que a gente ressignifique. A fé cristã, a fé bíblica, ela tem um sentido maior do que a crença popular, do que a crença que a gente aprendeu, do que a fé cotidiana que muitas vezes a gente colocou. Então eu quero começar pensando nessa fé nossa de cada dia. Eu quero pensar em 3 fé que a gente pode ter. É difícil falar, o plural de fé é complicado, né? 3 fé que a gente fez, calma, não vai escapar, que normalmente a gente convive com a gente. O primeiro modelo dessa fé, eu quero chamar isso de crença, para a gente trazer uma diferenciação da fé cristã, que a gente vai falar do texto. Eu quero falar 3 tipos de crença que a gente acabou tendo. A primeira é crença em coisas, ou fé em coisas, quando o objeto da fé é algo investido de poder. Por exemplo, eu estava vendo uma série chamada O Último Reino, muito boa, se você quiser assistir. Ela conta a versão das invasões bárbaras na Europa, mas pelo lado dos cristãos, pelo lado da igreja totalmente sincrética, totalmente engessada nos seus dogmas. E tem uma cena interessante que o bárbaro entra, todo mundo matando todo mundo e sangue para todo lado. Quando você for assistir, bota um paninho embaixo da televisão, porque às vezes respinga sangue para todo lado, aquele negócio. E aí um dos cristãos, ajoelhado, com a cruz na mão, apontando para ele, gritando, esbravejando, e fala: essa cruz há de te resistir, essa cruz não vai deixar nada de mal acontecer, essa cruz. Na terceira vez o bárbaro corta o braço dele, aí cai braço com cruz, e aquele cara fica ali sofrendo a dor, e o bárbaro chega, coloca a mão na cabeça dele e diz assim: eu sou o seu Deus, eu decido se você morre ou se você vive. E aí ele para um pouquinho, vai viver, pode ir embora. E aquele cara sai correndo. Fé num objeto. Era um objeto que iria parar, era um objeto que iria fazer, era a bênção estar naquela coisa. E eu então preciso servir a coisa, porque ao servir a coisa eu sou abençoado. Ao servir a coisa, a dádiva que eu quero me vem. E isso veio muito da igreja medieval. Eles começaram a ideia das relíquias. Os cravos que prenderam Jesus na cruz, tinha mais cravos do que qualquer outra coisa rodando pela igreja medieval. Todo mundo tinha um cravo e dizia que era de Cristo Jesus. Você deve ter visto um tanto de documentário, até pouco tempo atrás, no Fantástico, sobre o Santo Sudário, aquele pano que revestia a cabeça de Jesus e que tinha ali a imagem. Então, se você tocasse nessas relíquias, essas relíquias carregavam em si poder, e essas relíquias te abençoariam. Nós carregamos muito disso. A crença em objetos, a crença em coisas. Nós temos as religiões matizes afros, ela tem os seus patuás, ela tem as suas coisinhas que são benditas, e aí o poder está
essas coisas. E aí você vai pensar, mas nós evangélicos fazemos isso? Fazemos. Muitos de nós têm lá uma pétala ungida no meio da Bíblia. Nós temos lá a toalhinha santa. Nós temos lá um objeto que represente algo que eu desejo e quero conquistar. Fé em algum objeto. Fé em alguma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver e de estar numa romaria, mas você vê pessoas singelas na sua crença, porém com a crença no lugar errado. Eu tive em Juazeiro do Norte, e a gente andando pela cidade, você vê gente vindo a pé de vários lugares. Então ele tem que vir a pé por vários quilômetros, pedir esmolas em 7 casas, ajudar 7 pessoas. Tem todo um ritual para que aquela bênção seja adquirida, porque a fé custa algo para ele. A bênção tem que custar algo para ele. Quando nós falamos no domingo passado sobre a graça de Deus, e nós não estamos prontos para algo que não nos custou, que veio, que foi dádiva, que nos foi entregue, isso não cabe muito na nossa mente. E a nossa forma de fé segue dessa maneira. Quando você vê a vida de Naamã, o sírio, o general sírio, você vê que a menina fala para ele, olha, eu conheço um homem que pode curar a sua lepra lá em Israel. Ele é um profeta de Deus. O que o Naamã vai fazer, se você lembra da história? Ele vai juntar dinheiro, ele vai juntar presentes, ele vai juntar roupas, e como se isso não bastasse, ele vai nos seus superiores e pede cartas de apresentação. Naamã mostra posses, dinheiro, posses e poder. Ele vem com esses 3 diante do profeta, e o profeta nem vai recebê-lo. E ele diz, não é pagando, não é essa relação. Você precisa entender que nada que você tem será capaz de conquistar algo que é um favor da parte de Deus. E aí a gente vê toda a história do Naamã. Você vai lembrar, se você não lembra, 2 Reis ou 1 Reis, capítulo 5, isso vai te dar uma ideia. Então a primeira coisa, fé em coisas. Quanto mais graça eu recebo, mais preso ao objeto eu me encontro. Quanto mais preso ao objeto eu me encontro, mais eu faço para que eu celebro aquele objeto, e a coisa vai virando um ciclo. Eu e Júlio estávamos na Indonésia, um país hinduísta, pobre, pessoas pobres. Na casa que nós estávamos do missionário, é uma casa alugada, na entrada da casa um tótem, um altar. 2 vezes por dia eles vinham ali e faziam as oferendas aos deuses dele. E meu amigo me falando que ele não podia fazer nada, ele tinha que deixar quando eles iam embora. Ele então limpava, fazia, porque deixava uma sujeira, juntava rata, juntava bicho, aquela coisa toda. E aí o mais estarrecedor foi o que ele me disse: eles fazem tudo isso porque são abençoados, mas eles gastam mais para fazer tudo isso do que provavelmente eles investem no bem-estar da família e no bem-estar pessoal deles. Eles têm prejuízo no final do mês para celebrar a graça de estar com essa casa alugada. Provavelmente eles gastam mais do que o aluguel da casa em oferendas, mas eles estão celebrando o estar com a casa alugada. Fé num objeto, crença num objeto. Segunda crença que eu quero colocar para a gente é a crença na fé, é a fé na fé. Quando a fé é medida por tamanho. Alguns crentes em Jesus pegaram Jesus falando sobre o grão de mostarda e disse: se você tiver uma fé desse tamanho, você vai dizer para esse monte, se mova, e esse monte vai se mover. Aí o sujeito pensa, bom, eu preciso ter uma fé grande. E o que é uma fé grande? Como medir uma fé grande? Como mensurar uma fé grande? A fé na fé é a certeza que você põe que os seus esforços farão alguma coisa grandiosa. E através dos seus esforços, você vai conquistar o favor de Deus. Então, se você for bonzinho, se você for legal, se você for jóia. Mas aí tem um problema. O que é uma fé grande?
Fé demais não cheira bem, como diria um amigo meu, né? Mas o que é uma fé grande? Como é que eu vou medir? Bom, eu vou medir uma fé comparando com outras pessoas. E aí eu vou comparar com a irmã Denise, vou comparar com o irmão Sebastião, vou comparar com o irmão Valmor. E aí eu vou começar a elencar pessoas por aquilo que eu acho que é fé. E aí eu vou ter referenciais de fé naquilo que eu penso e que eu acho, que eu imagino. A fé na fé, alguns têm mais, outros têm menos. E aí a gente pensa o seguinte: se o cara que tem mais colocar a mão sobre a minha cabeça, ele vai me dar um pouco da fé que ele tem, e aí eu também terei fé. E aí eu começo a pôr fé na fé e fé nos outros. No início da minha jornada missionária, eu ficava nos aeroportos só ligando, assim, só olhando quando eu viajava de avião, para ver se eu via algum herói da fé, algum daqueles pastor bam, sabe aqueles caras? Não tinha selfie na época, né? 20 anos atrás não tinha selfie, né? A gente carregava aquelas máquinas de filme ainda, né? Love, rodava assim, pedia para alguém tirar a foto, mas queimava, né, normalmente. Mas a gente ficava ali, por quê? Porque se aquele irmão abençoado orasse por mim, transferisse a unção que ele tinha de Deus para a minha vida, aí então as coisas vão funcionar. A fé na fé, a fé em alguém, a fé em algo, a fé como um objeto de uso para as minhas vontades. Porque eu pensava assim: se o pastor fulano orar por mim, eu vou ter um pouco mais da fé dele, a minha fé não vai ser tão pequena, e agora eu posso realizar os feitos de Deus na minha vida. Então eu tirava os olhos do Senhor e da minha relação com o Senhor, porque todos nós, invariavelmente, se tem dois caminhos, se tem duas formas de se fazer, e uma delas é mais rápida, fácil e menos dolorosa, você vai pela mais difícil, mais devagar e mais dolorosa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ufa, achei que era só eu que ia para o outro lado. Achei que eu estava no lugar, eu já ia quase embora hoje. A gente sempre quer o lado mais fácil. Fé na fé. Fé grande, fé menor, fé pequena. E nós vamos medindo feitos e comparando. No sistema da igreja que Lutero ele questionou, um homem dessa igreja era Deus. A partir do momento que esse homem fala, é a voz de Deus. E então ele não falha mais. Quando eu vejo essas séries, é interessante, porque elas são fiéis em algumas coisas. Entre elas, era a ideia que o rei era a voz de Deus. O rei era Deus. Era o rei que decidia. Era o rei que fazia. E é interessante nessa série que você vê o rei, mas você vê a mulher do rei. E é interessante que ele está ali, ele está decidindo, a mulher dele vem do lado e fala assim: eu acho que o rei deveria pensar. E aí ela fala o que ele deveria pensar. E aí a câmera mostra o semblante do sujeito mudando. É Deus. E Deus diz, como rei, né? Sim, vamos mudar então. Era uma mentalidade, fé simplesmente na fé. Fé simplesmente no crer. Creio porque posso, creio porque alguém me disse que eu posso crer, e a minha fé vai fazer a diferença, a minha fé, a minha crença vai fazer o resultado. O terceiro tipo de fé que a gente tem é a fé na confissão positiva. Quando a crença é em mim mesmo, o tempo todo. Quando eu sou o objeto da minha fé. Quando a partir de mim a referência de fé é estabelecida. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas você teve um tempo na igreja evangélica, na igreja cristã, que a gente dizia o seguinte: você atrai o que você fala, então você só precisa falar coisas boas, porque se você falar coisas boas vão acontecer com você. Veja bem, eu vou abrir um parênteses aqui. É claro, meu irmão, se você acorda de manhã e está tudo ruim, sempre o tempo inteiro, alguma coisa está errada com você, você precisa de ajuda. Se nada está bom, está errado, tem alguma coisa fora do lugar na tua vida. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: eu saio ali fora, olho um carro bonito e eu digo, é meu.
E eu vou lá do lado do carro, eu ponho a mão nele e digo, eu tomo posse agora em nome de Cristo Jesus, é meu. E aí eu volto para casa e eu escrevo na minha geladeira, terei o carro do irmão fulano. O irmão fulano só não pode me visitar, porque ele vai ver que eu quero o carro dele. Eu estou com inveja. Eu lembro em 97, quando eu tinha minha empresa, um rapaz chegou para mim, se apresentou, e ele disse para mim, no meio da conversa, a gente estava desenvolvendo um aplicativo, um software junto, e ele falou para mim assim, eu vou ser o Bill Gates do Brasil. E ele não falou uma vez, ele falou 4. Eu vou ser o Bill Gates do Brasil, eu vou ser o Bill Gates do Brasil, eu vou ser o Bill Gates do Brasil. Eu falei, por que você repete tantas vezes? Porque eu preciso me convencer disso, porque se eu me convencer disso, eu vou ser o Bill Gates do Brasil. É claro que tem uma dose de determinação, tem uma dose de ajuda nisso, mas tem uma patologia nesse negócio também. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma série de outros fatores que envolvem essa questão. Mas nós vivemos nesse momento da confissão positiva. Então, na confissão positiva, você decide o que você quer, você ordena para Deus o que Ele deve fazer, e depois que você ordenou para Deus o que Ele deve fazer, você toma posse da sua bênção. Na confissão positiva, na igreja, no púlpito, você diz para Deus como Ele deve agir, que forma Ele deve fazer para você e como você prefere as coisas. É como se Deus fosse o seu garçom e você pedisse, por favor, eu queria um pedaço de carne mal passado para bom. Mas para minha mulher você traz aqui um bem passado, porque ela gosta de carvão. É assim que funciona. Eu vou dizer para Deus, tudo nessa confissão positiva é uma questão de mudança de crença, de mudança de mentalidade, de se esforçar um pouco mais, do poder estar sobre a sua vida. Veja bem, nós falamos de mudança de crença em aconselhamento cristão. Nós falamos que no aconselhamento cristão, toda pessoa tem uma crença básica, que ele constrói os seus valores, esses valores viram ações, essas ações determinam o que ele vive, o que ele faz, e aí a gente não muda o comportamento, mas nós apresentamos os padrões bíblicos para a crença bíblica daquela maneira. Como ele deve corrigir e mudar para crer naquilo que a Escritura diz que é correto. Então, quando a fé está na confissão positiva, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora de lugar. O objeto da fé não é mais Deus, o objeto da fé sou eu. Eu sou o ponto de convergência, de toque do sagrado com o cotidiano, com o diário. Eu não estou dizendo para você não acordar de manhã, olhar no espelho, lembrar das suas metas, saber o que você quer fazer, mas lembre-se, você precisa dedicar e devotar a sua vida ao Senhor. Tiago vai dizer para a gente isso. Olha, você levanta, você fala que amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo outro. Não sabe você que os dias são passageiros, passam como névoa, e o nosso Deus tem a soberania de tudo. Nós precisamos lembrar que temos que devotar ao Senhor a nossa vida. Se o Senhor desejar, se o Senhor assim quiser, qual é a tua vontade, Jesus? Irmãos, essa é uma das coisas mais difíceis da gente conversar, porque as pessoas normalmente vão dizer, e eu ouvi muitas vezes isso, olha, fé que não se move não é fé. Vamos ver isso aqui no final. Será que é verdade? Fé que fica parada não é fé. Fé que só crê? Como assim fé? Você tem fé, você ajoelha e crê, ora e pronto, e é assim que vai acontecer? Não, Deus ajuda quem se ajuda. Como está nas Escrituras, faça a tua parte que eu te ajudarei, diz o Senhor. Né? Então a fé nossa, pelo menos essas 3 modalidades de crença que a gente tem e que convive com a nossa relação diária com Cristo Jesus, com a nossa relação diária com a palavra, com o nosso cotidiano. Você vai escolher quem ouvir de acordo com o lugar que você está aqui. Se você tem fé na sua confissão positiva, você não vai vir uma mensagem dura. Você quer uma mensagem de autoajuda. Você quer uma mensagem que eleve o teu bom humor para a semana. Você não quer uma mensagem
mensagem que te coloque diante de um espelho e te mostre que você precisa de mudanças em Cristo Jesus. Se a sua fé está no objeto, se eu não te chamar no final do culto para vir aqui, orar por você e entregar um cartãozinho que essa semana, o cartão da bênção para a semana, você vai sair como se o culto não tivesse funcionado. Se a sua fé está na crença medida por tamanho, talvez durante a semana você vai procurar um profeta para ouvir uma palavra vinda do Senhor direto para o seu coração, porque o que você está ouvindo não está suficiente, não funciona. Então a gente precisa entender que a nossa fé cotidiana, a nossa crença cotidiana, a crença nossa de cada dia nos influencia demais a nossa relação com Deus. E aí vamos para o segundo ponto, que é a fé como um dom de Deus. Mas a fé, então, Paulo está dizendo para a gente aqui no texto, em Efésios, que ela é um dom do Senhor. E nesse texto que nós lemos, nós vamos focalizar mais aí o versículo 8 ao 10, mas eu li todo ele para a gente entender o contexto dele. Nesse texto que a gente leu, pelo menos 4 divisões, subdivisões a gente vai ver, e a gente pode fazer desse texto. A primeira delas, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai lembrar para os Efésios da condição que eles estavam antes de Cristo Jesus. Paulo vai lembrar que eles estavam mortos, que eles eram pecadores e que eles eram sujeitos a pelo menos 3 senhores, eles eram escravos de 3 senhores. E Paulo vai chamar esses senhores de o mundo, ou a mentalidade do mundo, o sistema do mundo, a carne, seus próprios prazeres e o diabo. Esses 3 senhores, então, eram senhores de cada um de nós, quando estávamos longe de Cristo Jesus, no nosso estado caído. Do 1 ao 3 ele vai fazer isso. No versículo 4 ele vai dizer assim, há uma mudança no texto, ele vai dizer assim, mas Deus, então nós estávamos nessa condição, mas Deus, vendo essa condição, quem é esse Deus que Paulo vai dizer? Ele fala que ele é rico em misericórdia, um Deus extremamente misericordioso, um Deus grande em amor, um Deus que é amor em sua essência, um Deus rico em graça, rico em misericórdia, nos amou nesse estado de morte e pecaminosidade. Ele não nos esperou melhorar para nos amar. Ele nos amou enquanto estávamos mortos, fedendo nos nossos pecados, revolvendo nos nossos pecados. Então esse Deus de amor, por causa do seu amor, ele nos move desse estado. E Paulo vai dizer para a gente aqui, no versículo 5, ele fala que ele nos deu vida. Então estávamos mortos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele não só nos deu vida, porque pela graça nós somos salvos, mas juntamente com Cristo ele nos ressuscitou. E juntamente com Cristo ele nos colocou nos lugares celestiais. Então nós vemos aí a obra redentora de Cristo Jesus por completo. Vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Pela graça somos salvos, pela graça herdamos tudo isso. No domingo passado eu disse que não há crente comum, porque um crente em Cristo Jesus já está sentado diante de Deus nos lugares celestiais. Não tem crente comum. Então ele nos deu tudo isso em Cristo, pela graça e pelo seu divino amor. O versículo 7 vai dizer para a gente para que ele fez isso. Para nos mostrar na história, nos séculos vindouros, a sua graça e a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos fez isso porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele quis fazer, porque ele desejou fazer. Esse foi o movimento de Deus. Não porque nós temos uma fé grande, não porque nós cremos em algum objeto que nos ligou com ele, não porque nós confessamos que ele é bom, não, porque ele é. Essa é a essência dele. Por causa disso, ele fez por graça, só por graça, por mais nada. E aí Paulo vai dizer no versículo 8 que essa graça nos salvou, mas o meio pela qual a justiça de Deus é imputada a nós é a fé. A fé não é a base, a fé é o meio.
Essa fé é o reconhecimento que pecadores nada têm em si mesmo para barganhar com Deus. A fé, Lutero falava, é como se fosse um mendigo estendendo a mão pedindo pão. Não há mérito em quem faz isso. Não há mérito no mendigo pedindo pão. Não há mérito naquele que não tem pedindo o que não tem. O mérito está em quem dá. O mérito está em quem doa. O mérito está em quem ajuda, em quem alcança. Então a fé cristã, esse dom de Deus, é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência de Deus para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não só é revelado à nossa mente, mas selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. É assim que Calvino definiu a fé. É um movimento de Deus. E é o Senhor que gera essa fé em nós. E é o Senhor que nos presenteia e que nos agracia com essa fé. Fé é estender essas mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Fé é algo que foi dado por Deus a mim e a você. Antes de conhecermos a Cristo Jesus, esse é um ponto que eu quero trazer para você, temos crenças. Mas fé bíblica vem pelo conhecimento e relacionamento através de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então algo acontece quando alguém prega a palavra para a gente. Nosso coração é vivificado, nosso coração é aquecido, nós passamos a crer diferente, nós passamos a ver o mundo de forma diferente. É como se as escamas caíssem dos nossos olhos. É como se a gente começasse a olhar para a situação de uma maneira diferente. O pecador ouve a mensagem, compreende e ora fervorosamente assim: Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso abandonar meus pecados, mas eu não consigo. Não sei se você já fez essa oração. De você chegar e olhar para o seu estado, para quem você é, e você diz: Senhor, eu não consigo deixar isso. Eu não consigo isso. Eu preciso de ajuda. Deus, dá-me teu Espírito para que eu tenha fé e consiga de fato abandonar os meus pecados. A nossa luta contra o pecado é através da fé em Cristo Jesus. Não somos super-homens, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós falamos na semana passada daquele contraste do pecador, da pecadora aos pés de Jesus, reconhecidamente pecadora, e daquele fariseu que olhava e disse: se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia quem o tocou. Uma fé meritória. Enquanto nós não chegarmos nesse ponto de entender que precisamos do Senhor, e que sem Ele nada podemos, sem Ele a nossa existência é vã, é vazia, é inútil, sem Ele esse vazio do coração que eu e você perseguimos, tentando colocar o mundo, a carne ou o inimigo, claro que o inimigo bem disfarçadinho. Enquanto nós não entendermos que esse vazio não se preenche dessa maneira, enquanto nós não olharmos para o céu, ou sequer tivermos coragem de olhar para o céu como aquele publicano de Lucas 15, que diz: Senhor, eu sou pecador. E veja, gente, diariamente, quando você entra no seu lugar de oração, preste atenção, olha para mim, 2 homens se apresentam diante de Deus: o publicano e o fariseu que há dentro de você. Ou você vai sair diante do Senhor e vai dizer: eu preciso. Ou você vai se ajoelhar e vai dizer: eu não sou tão ruim. Ou você vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu careço de ti. Ou você vai olhar para Ele e vai dizer: me abençoe porque eu mereço. Todos os dias, quando você se ajoelha diante do Senhor, quando você para diante do Senhor, você vai lidar com esses 2 personagens dentro de você. Nós precisamos entender que a fé de Deus, a fé como dom de Deus, salvadora, nos coloca no ponto de olhar para a gente e dizer: nós não conseguimos sozinhos. Ano passado, em Marcos, se eu não me engano, o Cassandro pregou para a gente o texto onde um pai, tendo o filho possesso de um espírito imundo, Jesus olha para ele e diz: você crê? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós estamos vivendo momentos que exigem de nós sermos super-homens.
É como se reconhecer que precisamos de mais fé, que precisamos mais do Senhor, desabonasse quem nós somos, desabonasse a nossa vida com Deus. É quando somos fracos que somos fortes. Essa é uma matemática diferente para a nossa vida cristã. O pecador ouve a mensagem, compreende e diz: eu preciso de fé. Essa fé salvadora está edificada somente em Cristo Jesus. Quando você olha para Hebreus 11, você vai ver uma galeria de heróis da fé. Se você puder abrir a sua Bíblia, vira ela aí para Hebreus, no capítulo 11, nós não vamos ler todo ele, mas você vai ver que o escritor ao livro de Hebreus, ele vai citar uma série de personagens. Ele começa dizendo que a fé é uma certeza daquilo que você já tem na esperança. Você já sabe, você não vê, mas você tem. E aí ele vai falando sobre os personagens de fé que passaram pelo povo de Israel. Ele vem dizendo que tudo isso foi pela fé. Ele vai falando de homens que conquistaram coisas pela fé. Ele vai dizendo de Moisés, ele vai falando de Abraão, ele vai falando desses homens heróis da fé. Em um determinado momento ele vai dizer assim, que tem tantos homens que ele não sequer pode falar o nome, mas esses homens, esses heróis da fé, não eram pessoas que o mundo não era digno deles. E muitas vezes a gente olha para os heróis da fé como homens que nunca vacilaram naquilo que creem. Mas a gente vê que um desses heróis da fé aqui é Abraão, que Deus precisou lembrar ele pelo menos 3 ou 4 vezes do compromisso que Deus tinha com ele. Que Deus precisou interferir, porque ele mentiu pelo medo. Um homem que precisou ser amparado por Deus na sua falta de fé. Quando você olha para os heróis da Bíblia, para os homens da Bíblia, você vai ver um homem como Jeremias, que Deus o chama e ele diz: eu não passo uma criança, eu não posso, procura outro, passa a bola. Quando você fala de Gideão vai falar: eu sou o menor da minha casa, tem tanta gente boa para fazer o trabalho, eu tenho temores, eu tenho medos. Mas por que esses homens estão na galeria da fé? Porque a fé deles foi sustentada por Cristo Jesus. Olha o que o autor continua dizendo no versículo 1 e 2 de Hebreus. Ele vai dizer assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que penalmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor da minha fé? Jesus. Quem é o consumador da minha fé? Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, irmãos. Não somos nós, não é nenhum objeto, não é nenhum patuá, é Jesus, é uma pessoa que veio, viveu, andou, morreu, ressuscitou, está sentado diante do Pai, à destra de Deus, e prometeu que vai me fazer assentar juntamente com Ele, agora e na eternidade. Glória a Deus por isso. Essa é a base da nossa fé. Jesus é o autor e consumador dela. Então não importa o tamanho da fé de quem descansa no Cristo crucificado. Se você está sentado hoje aqui pensando: eu não sou uma pessoa de fé, você descansa no Cristo crucificado. Não importa o tamanho da sua fé. Você coloca todas as suas fichas no Cristo crucificado, não importa o tamanho da sua fé. Nós não baseamos na capacidade de crer, mas sim no objeto da fé, na pessoa de Cristo Jesus. Toda a eficácia da salvação reside em Cristo, e o que importa é que a pessoa deposite toda a sua confiança e creia de todo o coração em Jesus. O que tem acontecido conosco é que nós temos vivido tempos onde a gente crê em Jesus e mais alguma coisa. Onde a gente precisa de Jesus e mais alguma coisa para crer e para depositar a nossa fé. Se você consegue depositar a sua fé só no Cristo, essa é a única confiança e certeza que você precisa ter. É Ele o autor e é o consumador da nossa fé. Romanos 10 vai dizer isso. A fé
vem pelo ouvir. A fé é gerada em nosso coração pelo Senhor. Antes de Cristo Jesus, o que temos é crença. Em Cristo Jesus descobrimos a fé, porque a fé está nele. A fé é um dom dele. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. E qual é o resultado, então, dessa fé? Ele vai continuar dizendo que ela não é por obras. No versículo 9, no capítulo 2 de Efésios. E no 10 ele vai dizer assim: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, qual é o resultado da nossa fé em Cristo Jesus? É que a fé em Cristo Jesus gera em nós as obras de Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos conforma com a vida de Cristo Jesus. Se somos parecidos com Cristo Jesus, fazemos as obras de Cristo Jesus. Nós não mais fazemos obras para ser salvos, mas porque somos salvos, a única coisa que vai acontecer a partir de nós são as obras do Cordeiro, são as obras do Senhor. É aquilo que Cristo Jesus fez enquanto caminhava por essa terra. É aquilo que Cristo Jesus se importou enquanto caminhava por essa terra. Nós vamos naturalmente nos inclinar para as obras de Cristo Jesus, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Por que nós vamos no cemitério dia 2? Porque nós vamos lá limpar um túmulo, prestar reverência para aquele que já foi? Não, nós vamos lá porque tem gente sofrendo, tem gente com o coração partido, tem gente com dúvida na sua fé. Por que Deus deixou isso acontecer? Tem gente que está orando e clamando para que Deus se manifeste a ele. É por isso que nós vamos lá, porque talvez seria lá que Jesus estivesse naquele dia, nesse dia. Talvez seria lá que Jesus nos desejaria nesse dia, confortando os que choram e os que sofrem. É por isso que a gente vai lá. É porque que a gente, como igreja, arruma a cesta básica, tem obras sociais, porque nós nos importamos com aqueles que não têm, com aqueles que não conseguem ter, com aqueles que por algum motivo estão privados nesse momento de ter. É por isso que nós fazemos. Não porque nós somos bons em essência, porque o nosso Pai faria. Porque Ele nos mandou cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do pequeno, cuidar do hebreu, cuidar do que não tem. Se você ver a Bíblia de capa a capa, você vai ter Deus se importando com aquele que foi injustiçado, que sofre injustiça. E é isso que nós fazemos, porque as obras dele se manifestam através da sua igreja. E ele vai dizer para os seus discípulos, ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós fazemos obra que o próprio Cristo preparou para nós, lá na eternidade, para que andássemos nela. Para que quando nós vamos fazendo, enquanto nós vamos caminhando, as pessoas vão glorificando o nosso Deus. Lutero chegou a pensar, irmãos, que a carta de Tiago fosse palha, fosse uma carta ruim. Ele achava que a carta não tinha o peso do Evangelho, porque Tiago faz essa pergunta: mostra-me a tua fé e eu vou, sem obras, eu vou te mostrar as minhas obras com fé. Mas e aí, Paulo e Tiago, eles estão se contradizendo? O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz assim: claro que não, eles se completam. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Somos salvos, porque somos salvos, as obras do nosso Senhor se materializam e se realizam através de nós. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? E ele responde: só pela fé. A pergunta de Tiago era: como a fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé, somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver nossas obras. Veja bem, irmãos,
Se nós somos uma comunidade de salvos em Cristo Jesus, nós precisamos nos preocupar com o que Cristo Jesus se preocupa. Nós precisamos também ser atuante na comunidade que Ele nos colocou. Nós precisamos servir o pobre, servir o órfão, servir a viúva. Nós precisamos cuidar do que tem necessidade. Nós não podemos fazer como o Tiago fala, bater na costa de quem está com fome e dizer, Deus te abençoe, vá. Se preciso for, a gente precisa rachar a comida que tem no nosso prato. Alguém que está com frio, você tem 2 casacos, você não pode dizer, Deus te abençoe, procura um negocinho para se aquecer, tá? Eu até ia te dar um dinheirinho, mas você vai tomar pinga, eu não vou dar não. Mas eu vou comprar 1 litro de álcool, você põe numa latinha e acende no seu barraco e fica lá se aquecendo. E aí amanhã a gente vê que pegou fogo e morreu alguém. Uma latinha de álcool queimando. Nós não podemos fazer isso. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar e mostrar as boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai do céu. A nossa fé não pode ser inoperante. Por quê? Porque a nossa fé é consumada por Cristo Jesus. E se ela foi consumada por Cristo Jesus, Jesus vai dizer assim, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E gente, se tem um rio de água viva fluindo aí do seu interior, não tem como parar isso. Fé e obras. Qual é o resultado da nossa fé? Qual é a forma da nossa fé? É que ela se materializa naquilo que Cristo Jesus faria. John Stott ele é pertinente quando ele diz que antigamente nós andávamos em transgressões e pecados, é o que o Paulo está dizendo, que o diabo nos prendeu, e agora nós andamos nas boas obras, conforme Deus planejou que fizéssemos. O contraste é total, é um contraste entre 2 estilos de vida, um estilo de vida mau, nas trevas, e um estilo de vida bom, agora salvo, e por trás deles 2 senhores, o diabo e Deus. O que poderia ter ocasionado semelhante mudança, ele pergunta? Apenas uma nova criação pela graça e pelo poder de Deus. Só assim poderíamos ser salvos. Só assim poderíamos experimentar tamanha transformação na nossa vida. A vida pela fé. Só a fé. E eu quero terminar com a história de John Wesley. John Wesley, ele é o fundador do metodismo. John Wesley já era professor e doutor em teologia, já era missionário, já tinha sido missionário nas colônias inglesas, e ele voltava de uma dessas viagens da Geórgia, totalmente frustrado, depois de um período mal sucedido da sua missão. Ele era um homem ortodoxo, ele tinha suas crenças ortodoxas, mas algo faltava nele. Ele relata na sua biografia, ele fala assim, eu tinha a fé de um escravo, de um servo, não a fé exercida como um filho, até que ele foi na reunião dos moravianos, e durante a leitura do comentário de Lutero aos Romanos, ele teve uma experiência com Deus. E assim que ele registra no diário dele. Abre aspas, na noite de 24 de maio de 1738, fui muito a contragosto a uma sociedade ou a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a carta aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo Jesus, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo e em Cristo somente, para a minha salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia levado os meus pecados, os meus próprios, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Nós estamos diante daqui de um homem que conhecia intelectualmente as doutrinas da fé cristã. Nós estamos diante de um homem que frequentava os bancos de igreja desde o seu nascimento, talvez. Nós estamos diante de um homem que representa muitos de nós, que convive e vive num ambiente de fé, num ambiente da igreja, mas estranhamente não conseguimos depositar a nossa fé em Cristo e somente em Cristo. Não em Cristo em algo mais, em Cristo e somente em Cristo. Um homem que conhecia as doutrinas da fé cristã,
que pregava a justificação pela graça, que pregava sobre santificação, e apesar de tudo isso, ainda não tinha depositado toda a confiança dele no Deus vivo. Apesar de tudo isso, não tinha derramado o seu coração diante do Deus vivo. E essa noite, ele experimenta uma mudança. Só a graça, só a fé e nada mais. Esse é o fundamento para o nosso coração. Só a fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra. A fé no Cristo crucificado. A fé que nos lembra que é nele que tudo acontece e é nele que as coisas são realizadas. A fé que nos lembra que não temos fé num objeto. A fé que nos lembra que a nossa fé está numa pessoa viva, que anda, que celebra a vida. Uma pessoa que viveu sem pecado, que morreu sem pecado no meu e no seu lugar. Uma fé que nos lembra que ao depositar sobre ele essas certezas, ele estará conosco todos os dias. Bons e ruins, de crise ou de bonança, de escassez ou de fartura. Quando a gente deposita a fé nele, nós nos lembramos que existem pessoas ao nosso redor e começamos a fazer o que ele faria, a ser o que ele seria se aqui estivesse, porque somos pequenos Cristos, somos pequenos dele. A fé que nos move, que nos ajuda a lidar com a amargura quando ela se instala, com a decepção quando ela vem, com a traição quando ela acontece, porque nós sabemos como ele lidou com tudo isso, e quando traído, como ele fez, como ele chamou, como ele conviveu. E essa fé está à nossa disposição. A fé que nos ajuda a virar a outra face, a fé que nos ajuda a crer contra a esperança. Paulo vai falar que Abraão creu contra a esperança. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, cria que mesmo que ele fizesse, Deus o ressuscitaria dos mortos. Tamanha era a convicção de quem Deus era na vida desse homem. E ainda assim, foi lembrado por Deus várias vezes, porque Deus é o autor e o consumador da fé. Sentado diante de mim tem muito Abraão. Sentado diante de mim tem Paulo. Sentado nessas cadeiras tem homens e mulheres, olha para mim, de que o mundo não é digno. O mundo não é digno. É por isso que nós andamos e fazemos as obras do poder. Feche os teus olhos. Faça a sua oração ao Senhor. Talvez você entrou aqui hoje sem a certeza de quem Cristo Jesus é, sem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui hoje precisando ter o seu coração aquecido. Então ore agora e diga: Espírito Santo de Deus, produz em mim o que o Senhor quer produzir. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece meus medos, meus temores. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Mais do que isso, o Senhor sabe que eu tenho muita crença e pouca fé. Muita crença e pouca certeza. Ajuda-me, Senhor, com a minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, com a minha falta de fé. Me ajuda, Jesus. E eu entrego diante do Senhor o que eu desejo, o que eu penso. Eu entrego diante do Senhor todas as vezes que eu chego para pedir algo para o Senhor, para pedir uma graça, para pedir uma bênção. Hoje eu só quero chegar aqui e dizer: ajuda-me, Senhor. Produz fé na minha vida. Se a fé é um dom que vem do Senhor, gera esse dom em mim. Eu preciso, Senhor, depositar agora a minha vida diante do Senhor. O Catecismo de Heidelberg diz na sua primeira pergunta assim, ainda aí orando, escute isso que eu vou dizer: qual o seu único fundamento na vida e na morte? E essa é a resposta. O meu único fundamento é meu Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados,
e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo sequer. Além disso tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Se você ainda não fez e deseja fazer hoje, depositar, se enquanto você ouvia isso, você entende que precisa depositar a sua vida aos pés de Cristo Jesus, faça isso agora. Faça isso agora. Declare a Jesus que você precisa dele, que você não tem condições como o pecador, mas que você confia nele para te ajudar a vencer o pecado.